A história da Venezuela é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de conquista, liberdade, riqueza e luta. Para entender o país hoje, precisamos viajar no tempo, começando lá no século XVI. Imagine a cena. Imponentes navios espanhóis surgem no horizonte, ancorando nas costas tropicais do que hoje conhecemos como Venezuela. Soldados em armaduras brilhantes desembarcam, ao lado de missionários católicos carregando cruzes. À distância, observando com uma mistura de curiosidade e apreensão, estão os povos indígenas, os verdadeiros donos daquela terra. O ar é denso, não apenas pela umidade da selva, mas pela tensão do encontro de dois mundos. Ali, naquele exato momento, começava um novo capítulo. Um capítulo de colonização que mudaria para sempre o destino daquela região. Avançando no tempo, entramos na sociedade colonial venezuelana. A paisagem se transforma. Vastas plantações de cacau, o ouro marrom, se espalham pelos vales. Mas essa riqueza tem um custo humano altíssimo. Vemos o trabalho forçado de africanos escravizados e de indígenas subjugados, labutando sob o sol forte para enriquecer uma pequena elite. As cidades coloniais crescem, com suas casas imponentes e igrejas católicas ornamentadas, símbolos de poder e fé. A atmosfera é carregada, uma representação visual da profunda desigualdade social, da exploração e da riqueza que se concentrava nas mãos de poucos, enquanto a maioria sofria em silêncio. Mas o desejo por liberdade é uma semente poderosa. No início do século XIX, essa semente germina e explode em uma revolução. Surge uma figura monumental. Simón Bolívar, o libertador. Montado em seu cavalo, ele lidera exércitos de patriotas através de montanhas e vales, travando batalhas ferozes pela independência. As bandeiras da revolução tremulam ao vento, e os discursos apaixonados de Bolívar sobre liberdade e soberania ecoam, inspirando homens e mulheres a lutar por uma pátria livre. É um momento épico, heróico, que define a identidade nacional venezuelana. A Espanha finalmente é expulsa e nasce uma nova nação. Porém, a liberdade conquistada com sangue não trouxe a paz imediata. O período PS, Independence, foi marcado por uma grande instabilidade. O sonho de uma república unida e próspera deu lugar a décadas de conflitos internos. Caudilhos, líderes militares regionais com seus próprios exércitos, lutavam pelo poder, mergulhando o país em guerras civis. Enquanto isso, a população rural continuava empobrecida, e as cidades cresciam a um ritmo lento. O clima era de incerteza política e social. A jovem nação lutava para encontrar seu caminho, para consolidar as promessas da revolução em uma realidade de estabilidade e progresso para todos. E então, no início do século XX, uma nova descoberta muda tudo. Mais uma vez, do subsolo venezuelano, jorra um líquido escuro e viscoso. O petróleo. Torres de perfuração de repente pontilham a paisagem, autorando-a para sempre. Uma onda de trabalhadores, junto com engenheiros estrangeiros, chega para explorar essa nova e imensa riqueza. A economia, antes agrária, passa por uma transformação acelerada e vertiginosa. Um sentimento de progresso e de infinitas possibilidades toma conta do país. O ouro negro prometia modernizar a Venezuela e projetá-la no cenário mundial. Esse momento marca o início de uma nova era, a era do petróleo, que traria consigo novas fortunas, mas também novos e complexos desafios que continuam a moldar a Venezuela até os dias de hoje. A Venezuela, como a conhecemos hoje, é um país marcado por crises e desafios. Mas nem sempre foi assim. Vamos viajar no tempo para entender como uma das nações mais ricas da América Latina chegou à sua situação atual. Imagine a Venezuela entre os anos 60 e 80. Era uma terra de prosperidade, banhada em petróleo. Cidades como Caracas pulsavam com modernidade. Avenidas largas repletas de carros novos cortavam a paisagem urbana. Uma classe média vibrante florescia, impulsionada pelo consumo e pela sensação de que tudo era possível. O ouro negro financiava um Estado generoso e um estilo de vida que era invejado por muitos. A atmosfera era de otimismo, de um futuro brilhante que parecia garantido. No entanto, essa era de ouro começou a perder seu brilho. No final dos anos 80, as primeiras rachaduras apareceram. A queda nos preços do petróleo
expôs a fragilidade de uma economia que dependia quase que exclusivamente dele. A inflação começou a corroer o poder de compra, e o sonho da classe média se transformou em um pesadelo. Ao redor das cidades prósperas, favelas cresciam desordenadamente, um contraste gritante com a riqueza ostentada por poucos. As ruas, antes palco de desfiles de carros novos, agora eram tomadas por protestos. A frustração popular crescia, alimentada pelo desemprego e por escândalos de corrupção que abalavam a confiança no sistema. Foi nesse cenário de descontentamento que uma figura carismática emergiu. Em 1998, Hugo Chávez foi eleito presidente com a promessa de uma revolução. Seus discursos inflamados para multidões ecoavam a esperança de muitos venezuelanos. Ele lançou programas sociais ambiciosos, nacionalizou a indústria do petróleo e prometeu dar poder aos pobres. Para Milei, Chávez era um salvador, o homem que finalmente traria justiça social. Mas suas políticas também geraram uma polarização sem precedentes. O país se dividiu drasticamente entre apoiadores e opositores, criando um clima de tensão e confronto que definiria a política venezuelana por anos. Após a morte de Chávez em 2013, seu sucessor escolhido, Nicolás Maduro, assumiu o poder. O que se seguiu foi um colapso econômico e social de proporções históricas. A hiperinflação transformou o dinheiro em papel sem valor. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias e conseguir alimentos e remédios se tornou uma luta diária. Hospitais entraram em colapso, apagões se tornaram rotina e a violência disparou. Diante de um cenário desolador, milhões de venezuelanos tomaram a difícil decisão de deixar seu país, protagonizando um dos maiores êxodos da história recente do continente. As ruas, mais uma vez, se encheram de protestos, mas a resposta do governo foi, muitas vezes, a repressão. Hoje, a Venezuela vive em um estado de incerteza. A crise humanitária persiste. A polarização política continua profunda, e o futuro é uma grande interrogação. Manifestações populares ainda ocorrem, enfrentando uma forte presença policial. A comunidade internacional tenta mediar negociações, mas uma solução parece distante. No meio de tudo isso, está o povo venezuelano. Pessoas comuns, resilientes, que apesar de tudo, não perdem a esperança. Eles olham para o futuro, com uma mistura de apreensão e desejo por um país onde a prosperidade não seja apenas uma memória distante, mas uma realidade para todos. A história da Venezuela é um lembrete complexo e doloroso de como a riqueza pode ser passageira e como as escolhas políticas moldam o destino de uma nação. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos. Até a próxima!